Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado, exaltado, bendito e adorado seja o nosso Redentor, porque Ele vive, porque Ele reina para todo sempre. Ao Senhor seja sempre toda a honra, glória, louvor e a nossa gratidão. Amém? O Salmo 27, a confiança em Deus e anelo pela sua presença, né? Nós anelamos pela presença do Senhor mais do que a corça suspira pelas águas, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. E depois a palavra fala assim, ó, ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração pelo seu Ademir, a saúde dele, Alexandra, Loredana, minha amiga, né? Carmina, pela Zuleika, pelo irmão Isaías, irmã Genir, irmã Maria Nilza Colim, pela Cris, o Glauco, a Marinele, a Elaine, né? A Eliane, todos que entrarem na live, né? Que sejam abençoados, a paz do Senhor entre na sua vida, na sua casa, na sua família, e permaneça em nome de Jesus, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso, te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos porque misericórdias novinhas vieram sobre a nossa vida, elas são a causa de nós não sermos consumidos, elas são novas a cada manhã, elas não têm fim, elas são de geração em geração. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela família, pela vida, pela casa, pela comida, pela saúde. Nós te agradecemos pelos nossos bichinhos, por tudo que o Senhor já fez, tem feito e fará, tendo por certo isso mesmo, que o nosso Deus que começou uma boa obra, Ele chama de boa obra, há de completá-la, e o Senhor há de fazer cooperar tudo para o nosso bem, até a maldição o Senhor transforma em bênção. Nós queremos colocar, Senhor, a vida, Senhor, do seu Ademir, te pedir misericórdias novas sobre a vida dele, a Alexandra, o Isaías, a irmã Genira, a Carmina, a Loredana, a Zuleika, a irmã Genir, a irmã Maria Nilza, a Cris, o Glauco, a Marilene, Elaine, Eliane, todos que entrarem na live. Boa tarde, Cris, boa tarde, irmã Genir, a paz do Senhor. Desculpa o pequeno atraso que eu fui lavar o cabelo voando. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque pão da saúde é porção dos filhos. Dá-nos de comer desse pão da saúde hoje, porque verdadeiramente uma verdade constante. O Senhor já tomou e carregou todas as dores, todas as enfermidades, pelas suas machucaduras no seu corpo. Senhor, nós já fomos curados e nós como igreja temos autoridade no nome de Jeová Rafá. Nós expulsamos todo o mal, obra de macumbaria, de bruxaria, de voodoo, todo o mal olhado, tudo aquilo que vem contra a nossa vida, nossa casa, nossa família, caia por terra, porque a palavra declara que nenhum mal nos sucederá, nem praga nenhuma chegará à nossa tenda. Senhor, dá ordem aos teus anjos para nos guardarem, Senhor, em todos os nossos caminhos. A tua palavra também declara, servireis ao Senhor, o Senhor abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. E o Senhor declara, eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A tua palavra também declara, Senhor, ó Deus, se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor nos concede. É da tua vontade que nós tenhamos vida, vida abundante, e enfermidade não é vida abundante.
E nós cremos, nós profetizamos, o Senhor mesmo fala, peça e receberás. Nós estamos pedindo saúde para te servir. Ó, Bob, saúde para andarmos nos teus caminhos, para fazermos a tua... Olha, eu vou te pegar, Bob, desce daí. Tá sempre quietinho na live hoje, não sei por que cismou. Desce, anda. Senhor, nós te pedimos, Pai, abençoa cada um do alto da cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos a nossa família no teu altar, te pedindo abençoa os nossos queridos. Senhor, salva aqueles que ainda não tiveram encontro verdadeiro contigo. Senhor, converte o coração deles para ti, porque o Senhor entra através de uma vida na família e através daquela vida o Senhor faz a tua obra. Glorifica o teu nome, Senhor. A nossa família é herança bendita do Senhor. Nossos filhos são flechas, irão mais longe. Nós declaramos, Senhor, que não criamos filhos nem para calamidade, nem para perturbação. Eles serão, boa tarde, Glauco, a paz. Eles serão conhecidos e reconhecidos entre as nações como semente bendita, abençoada. Senhor, entra nas causas na justiça, entra na causa do meu neto. O Senhor Deus é o verdadeiro justo juiz. Jesus é o nosso advogado. E o Espírito Santo é a testemunha fiel. E nós entregamos as nossas causas impossíveis nas tuas mãos. Em nome de Jesus, abençoa, liberta aqueles que estão cativos por alguma forma de vício, Pai. Em nome de Jesus, traz libertação, Senhor, ó Deus. Convence, converte. Falei, quem será que o Glauco tá rindo, o cachorro? Tá lá na janela latindo, ele vê o cachorro passar e ficar doido. Eles ficam quietinhos na live, eles sabem que eu vou fazer a live, né? Eles ficam quietinhos, mas hoje, Senhor, nós te pedimos, Pai, abençoa a nossa nação de norte a sul, de leste a oeste, Pai. Cuida da nossa nação, Senhor, limpa essa nação com teu sangue, Jesus. Salva, Senhor, converte, liberta, fortalece, Senhor, faz o teu povo te conhecer cada dia mais para se tornar forte, ativo e fazermos proezas para que a igreja faça um diferencial nessa nação, Pai. Alcança os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, de trás. Senhor, alcança, Senhor, ó Deus, todos os nossos familiares para a glória e louvor do teu nome. Cuida, Senhor, dos pequeninos, guarda, livra de todo mal, livra, Senhor, das enfermidades mortais, cuida dessas crianças que ficam no videogame o dia inteiro, Senhor, e através dessa porcaria, Senhor, ó Deus, de lixo, Senhor, ó Deus, de malignidade que tem nos desenhos, Senhor, não permita que os nossos netos assistam, nem se envolvam, Pai, guarda e livra eles de todo mal. Cuida, Senhor, dos idosos, do pobre, da viúva e do necessitado, em nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus. Eu falei, que será que o Glauco tá dando risada, né? Que ele postou uma imagem dando risada do cachorro. Eles ficam quietinhos, é engraçado, quando eu fazia live no quartinho, eu entrava, cada um já tinha, um ia do sofá, o outro embaixo da escrivaninha, o outro do lado do sofá, ficavam quietinhos, né? Agora que ele foi lá na sala, subiu no sofá e estava olhando na janela, acho que ele viu um cachorro passar, latiu. Amém? Então, nós estamos estudando, gente, eu estava estudando sobre o livro de Neemias, como é bonito. Então, Neemias, ele é o tipo do Espírito Santo, quer dizer consolador, né? Consolador. E aí, ele estava lá no Império Persa, em Suzã. E aí veio o irmão dele e contou, né, o que tinha acontecido, que Jerusalém estava toda queimada a fogo, e o muro de Jerusalém tinha 12 portas, e cada porta tem um significado. Porta é o lugar de entrada e de saída, é o que existe permissão para entrar e para sair, né? E os muros derribados em grande desolação. Ele era copeiro. Copeiro é aquele que experimenta o vinho para não estar envenenado, né? Porque geralmente eles queriam envenenar os reis para dominar a cidade, para dominar o lugar, né? Aí, o que aconteceu? Quando ele ouviu isso, ele chorou, jejuou, mas
tudo bem, mas ele agiu, né? Ele fez a parte dele. Aí, o que acontece? Orar é orar, oração é orar e ação, né? Aí ele pediu permissão para o rei, como ele era um homem que tinha... Lembra que eu falei ontem do depósito, né? Nós temos que fazer depósito todo dia, né? Pegar o cofrinho do céu e ir jogando moedinha, boas ações, né? Oração, abençoar as pessoas, cuidar daquele que está aflito, necessitado. Se nós podemos repartir alguma coisa, repartir. Tudo que eu ganho, que eu não dou conta de comer, eu gosto de repartir, né? E aí o que acontece? Ele pediu, ele foi sábio, ele pediu cartas, né, pro rei, para ele ir para lá para ajudar. Ele pediu também para que houvesse cartas para que a pessoa encarregada do madeiramento cedesse madeira para a porta. E aí 3 dias ele andou de noite inspecionando a cidade. Elaine, muito boa tarde, querida. E não contou nada para ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele. É o que eu falei, né? O que ninguém sabe, ninguém tem inveja, né? Tem coisas que a gente só pode falar quando está concluído, porque tem um monte de zoolhão invejoso, né? Malfazejo, eu vi um pastor falar malfazejo, é a pessoa que deseja mal, né? E aí o que acontece? Ele estava esperando no Senhor, porque ele sabia que ele foi chamado para aquela obra, né? E aí o Salmo 40 fala, esperei pacientemente pelo Senhor e ele se inclinou e ouviu o meu clamor, né? Então tem coisas que a gente tem que agir, mas tem coisas que a gente tem que esperar pacientemente. E ele calculou as despesas e ele teve empatia, teve dor por aqueles que ficaram em Jerusalém, estavam passando fome, necessidade, a cidade assolada, né? Aí, porque ele era muito bom funcionário, ele pediu licença para o rei para ir para lá, e ele estava triste. O rei falou, com certeza, ele sempre que ele serviu o rei, ele estava com um sorriso. E o rei tinha percebido que ele nunca estava assim triste, ele não estava doente. Era dor da alma. Ele se compadeceu da cidade dos pais dele, porque eu creio que ele já tinha nascido na Pérsia, né? Então, ou ele veio pequeno, ou jovem, né? Aí, Sambalat e Tobias, que tipificam o mal, né? Já se levantaram porque ele queria o bem do povo de Israel, do povo judeu, né? E tem gente que se agrada com a miséria dos outros, infelizmente, né? Desde o princípio do mundo, tem Caim e tem Abel, tem treva e tem luz, tem o bem e o mal, tem a noite e o dia, né? E ele estava compartilhando do propósito de Deus, restauração dos muros. Muros significa proteção e porta também, né? E naquele muro, as cidades eram rodeadas por muros. Jericó era tão largo o muro que tinha lá que dava para um carro andar lá em cima do muro, né? Aí Deus estava guiando claramente Neemias para o que ele queria. Boa tarde, Helena, paz, querida. E de noite ele se levantou e com poucos homens, né? Ele levantou, Deus há de levantar pessoas para te ajudar, amém? Quando Deus tem um chamado, ele levanta pessoas para nos ajudar, né? E Deus estava dando graça e auxílio, porque o rei que ele servia como copeiro autorizou logo ele para ir para Jerusalém, né? E aí ainda deu cartas, deu tudo o que ele precisava para ele se suceder bem nessa obra. E quando nós fazemos a obra do Senhor, ele está na nossa frente, conosco, na nossa retaguarda, né? Aí fala assim, ó, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos, edifiquemos e esforçaram as suas mãos para o bem. Que Deus sempre esforce. Boa tarde, Tia Dirce, querida. Deus sempre esforça nossas mãos quando nós queremos o bem das coisas, né? Quando a nossa obra glorifica o nome do nosso Deus. Em Hebreus 4,16 fala, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Sabia que em nome de Jesus nós temos a chave, a autorização para entrar lá no trono de Deus, no trono da graça,
para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, porque aquele que é santo orará a ti, nós somos santos pela presença do Senhor na nossa vida, né? Porque o único que é santo é Deus, e Ele nos santificou pela presença dEle. E que nós possamos chegar mesmo com confiança na presença do Pai, porque Deus Pai está vendo Jesus Cristo no nosso coração, e nós seremos ajudados em tempo oportuno, em tempo favorável, a tempo, né? Nós seremos ajudados a tempo. Deus estava com ele fazendo bem sucedido na obra. Então, que o Senhor esteja conosco na nossa retaguarda, à direita e à esquerda nos ajudando, né? E aí ele se levantou e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais. Um dos 366 não temas, né? Lembrai-vos do Senhor. Sempre nós temos que ter a confiança que Deus está conosco. Deus é grande e terrível. Então, às vezes tem um problema que é difícil, mas maior é Deus que o nosso problema, né? Sempre que você for pensar no problema, levanta mais os olhos e fala: maior é Deus que está em mim do que esse problema. E esse problema está debaixo dos pés do Senhor. E como eu estou assentada à direita do Pai em Cristo, esse problema está debaixo dos meus pés em nome de Jesus, amém? Então, lembrar dos vossos filhos, das vossas mulheres e das vossas casas. Nós temos que ter um propósito para continuar guerreando e lutando. Então lhes disse: o Deus dos céus é o que vos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém, né? Sanbalate e Tobias, os invejosos, né? Que estavam perturbando e não queriam a obra. E aí em Lucas 24:50, Jesus, quando ele subiu para o céu, a última coisa que ele fez foi abençoar os seus discípulos. Levou-os até Betânia, levantando as mãos, os abençoou, né? E nós fomos abençoados pelas mãos do Senhor, pela presença do nosso Deus, porque quando Ele está conosco, nós temos bom resultado, nós temos vigor, nós temos as nossas forças renovadas, né? Então, a saída estratégica e especial para aqueles que desejam evitar a porta do monturo. Então, o que ele passou? Ele passou pela porta do vale, né? Vale é encontrar propósitos no Senhor, são os reparos na nossa vida reconstruída, né? As portas determinam quem entra, quem sai, a porta protege o lugar, né? Se a porta está arrombada, caída, e o que acontece? Neemias começou primeiro a obra pelas portas. Geralmente, uma construção começa pelos muros, mas ele repôs as portas, porque foi pelas portas que entraram as brechas, né? Prostituição, idolatria. Foi pelas portas que Jerusalém deu brecha para o diabo derrubar as portas. Então, nós temos que achar a causa, né? E aí, a causa das portas derrubadas era o pecado. Por isso que Neemias pediu perdão pelos pecados dos pais e dele, né? Ele pediu perdão apesar dele não ter participado. Mas quando a gente erra, a gente não pode falar assim. Adão fala: foi essa mulher que o Senhor me deu, tá vendo? A Eva: foi essa serpente. A serpente não tinha quem acusar, foi ela mesma, né? Então, o que acontece? As portas fortes e fechadas protegem a cidade e guardam a cidade em paz e segurança. Assim, quando não existem brechas na nossa vida, o inimigo, né? O inimigo não tem por onde entrar. Porque gente invejosa, gente que te acusa, gente que te julga, vai ter sempre, né? Mas se você não tem brecha, o inimigo não tem por onde entrar. Pela porta do vale, ele analisou a causa dos problemas, né? E começou a buscar solução. Então, essa porta do vale, ela tinha responsabilidade de acesso. Era importante para a segurança
e defesa dos moradores. Recebeu esse nome porque dava acesso ao Vale de Cedron. Então ele procurou uma porta onde ele podia visualizar tudo. Jesus é a porta das ovelhas, né? Então, através de Jesus, nós entramos na presença do Pai e saímos para os verdes campos, né? Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Jesus veio pela porta de entrada, que é o nascimento. Satanás e 1/3 dos demônios caiu do céu. Ele não entrou pela porta de entrada de nascimento na terra, porque o ser humano entra na terra pelo nascimento e Jesus veio da forma certa. E ele é a porta das ovelhas, né? Jesus passou pela porta da morte e ressuscitou para que nós possamos passar pela porta da vida eterna. Aleluia, né? A palavra porta é citada mais de 300 vezes na Bíblia. É uma passagem de um lugar para outro e a transição de duas situações, né? Quando às vezes você passa por uma outra porta, às vezes é uma nova vida, é uma nova oportunidade, são novas coisas que Deus vai fazer, né? Em nossa vida existem portas que precisam ser fechadas. Nessa tarde, fecha a porta da solidão, fecha a porta da tristeza, do desânimo, da depressão, tudo que é porta ruim, fecha, né? Para que outras portas sejam abertas, né? Jesus é a porta, porque ele é a proteção, o suprimento e a salvação da nossa vida, amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos ver a porta do gado, né? É a aliança que Deus fez no Antigo Testamento, né? E conosco e com a nossa família. A mão e a bênção do Senhor é sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família. Ninguém começa a reconstrução pelas portas, mas Neemias começou. Olha que fato interessante, porque nós temos que ver a causa das brechas. Não adianta tomar um paliativo, né? Ele começou por onde as brechas foram dadas, primeiro pedindo perdão. E quando a gente erra, a gente não vai, eu fiz isso porque foi fulano, porque foi culpa dele. Não, eu pequei, eu errei, Senhor. Ó Deus, e se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar. E continuou a restauração pela porta onde entraram as brechas, né? Em nome de Jesus, amém? Onde entrou a idolatria, a prostituição, onde eles adoraram falsos deuses, tudo aquilo que foi brecha para o inimigo destruir as portas da cidade e arrombar, né? Santo Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos te pedir perdão pelos pensamentos, palavras, atitudes, por toda omissão, pelos pecados até a 4ª geração das nossas famílias, de adultério, de aborto, Senhor, de roubo, de engano, de mentira. Senhor, seja lá o que for, nós nos arrependemos, Pai, te pedimos perdão e recebemos o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Nós queremos fechar toda a porta de maldição. E, Senhor, como diz a tua palavra, o Senhor abençoa até a 1000ª geração dos que obedecem e amaldiçoa até a 4ª dos que desobedecem. Fecha toda a porta de separação, toda a porta de tristeza, toda a porta de desânimo, de roubo. Senhor, e nós abrimos a porta, Senhor, que é Jesus Cristo, porque nós temos crido no Senhor e nós temos certeza de que o Senhor já está trabalhando na salvação da nossa família, em nome de Jesus. Restaura os muros que estão caídos, Pai, nas nossas famílias. Fecha as brechas dos vícios, de toda doença maligna e maldita, Pai. E traz, Senhor, a vida abundante que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no teu coração, Deus te abençoe, te ama em Jesus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos estudar o que é a porta do gado, né? Amém? Deus te abençoe, uma tarde abençoada, cheia da unção, da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém.